Olá, bom dia meu amigo, minha amiga, é um grande prazer estar falando com você novamente. Meu nome é Edmar Santos, eu sou médico, cardiologista e vou contar uma historinha para vocês. Ontem fui convidado para um evento no qual eu ia ministrar uma palestra e um pouco antes tinha uma mocinha nova, recém-formada, uma médica, e ela virou assim para mim: olha, eu gosto muito dos seus vídeos e eu sou que nem você, sou do mundo das evidências. Aquilo me causou uma certa perplexidade, porque, veja, eu ia conversar sobre algumas diretrizes e acho que nunca fui bem compreendido por alguns, e coloquei todos esses pontos que eu vou colocar agora para vocês, vou dividir com vocês, principalmente aqueles que são estudantes de medicina ou são médicos. Eu acho que vão poder aproveitar mais essa apresentação, muito rápida, mas julgo fundamental. A medicina baseada em evidência, ela nasceu com uma ideia já errada. Ela nasceu com uma ideia de que, como se o que houvesse antes não houvesse evidências. Primeiro, quem em sã consciência pode ser contra evidências? Evidência vem do inglês prova, prova documental. Então, em sã consciência, ninguém pode ser contra a evidência em nada, não é verdade? Isso é óbvio. Contudo, ela se pretende muito virtuosa, se pretende perfeita, né? E isso, essas verdades absolutas, elas levam a problemas no mundo médico, que nem sempre os modelos matemáticos são tão factíveis do mundo, do ponto de vista prático, né? Como ela se pretende virtuosa, se pretende como verdade absoluta, portanto se pretende imutável, né? Tal e qual a água ferve a 100 graus Celsius no nível do mar, não é? Então, começa com esta situação: eu sou o dono da verdade. E aqueles que defendem única e tão somente a prática médica baseada em evidências têm um pouco esse rancor, esse desejo não confesso de eu sou o dono da bola, eu tenho a verdade e eu tenho conhecimento. E a coisa não é bem assim. Primeiro, porque todas essas evidências, elas são construídas com base em estudos científicos. E existem muitos problemas nos estudos científicos. O viés, que a gente chama o bias, né? A maior parte dos estudos, eles têm viés, sobretudo viés de amostra. Ou seja, você sabia que tem estudos, um grande contingente não contempla mulheres, ou não contemplam renais crônicos, ou não contemplam crianças, ou não contemplam negros, enfim, tem-se uma média que apenas 25% da população como um todo, ela é expressa, ela é representada num ensaio clínico, né, num estudo médico randomizado. Portanto, a validade externa desse estudo, ela é bastante discutível, ou seja, por mais que ele tenha uma validade interna, o resultado realmente obtido ele seja fidedigno, essa sua aplicabilidade no mundo real nem sempre é convincente. Por quê? Porque tem problemas de validade externa. E isso não é de agora. Desde que Bradford Hill desenvolveu lá em 1948 os ensaios clínicos randomizados, eles continuam sendo a melhor forma de evidência disponível nos dias de hoje. Por quê? Quando você faz meta-análises, que é um grande dogma da medicina baseada em evidências, você soma estudos, com isso você aumenta a sua amostra e, claro, você, em tese, aumenta a sua assertividade sobre o resultado. Contudo,
fraude é uma palavra muito forte, mas pode ser aplicada a esse contexto. O que nós vemos em grande parte das meta-análises são fraudes. Você reúne os estudos que você quer, que tiveram o resultado que você logrou êxito, e retira aqueles que você não tem desejo de colocá-los, né? Poxa, mas existem revisões sistemáticas. De fato, existem. Que aí você junta todos os estudos. Perfeito, melhora um pouco esse problema. Só que, mesmo nas revisões sistemáticas, vai existir o problema do viés de publicação. Só é publicado aquilo que deu certo, meu amigo. O que não deu certo, ninguém quer publicar em lugar nenhum. Então, mesmo as revisões sistemáticas, elas têm inúmeras imperfeições. Além do que, você entre lá no site da Cochrane Collaboration na Inglaterra, que é muito bom, só que ele é totalmente ultrapassado, no seguinte sentido, não é que ele é ultrapassado, as informações que ele tem, para você fazer uma revisão sistemática, demora anos. Portanto, os dados que tem lá são dados já consagrados, tipo sulfato de magnésio na eclâmpsia, nível de evidência 1A. É óbvio, isso a gente já sabe desde os anos 50, anos 60. Então, esse tipo de informação é o que tem lá, é o básico do básico, que qualquer quintanista de medicina sabe muito bem disso. Então ela é muito mais lenta do que o mundo real. Além do que, os seus defensores, aqueles mais fanáticos, eles acreditam que fazer uma revisão sistemática torna-os um cientista. E não é verdade, não torna coisa nenhuma. Cientista é aquele que formula uma hipótese, testa essa hipótese, a hipótese não dá certo, ele volta para a bancada, testa milhares de vezes até confirmar ou refutar a hipótese dele. É um sujeito de bancada, ele não é um sujeito de escritório que vai analisar estudos feitos por outros, não é? É isso que faz. Nós agora do mundo mais pobre, dos não desenvolvidos, vamos colocar assim, dos em desenvolvimento, para ser politicamente mais correto, agora podemos fazer ciência, nós vamos compilar os dados dos outros, vamos usar uma ferramenta de computador e, portanto, fazemos ciência. Não, peraí, dá licença, né? Faça-me o favor, né? E além do que, tem um dos próprios idealizadores e defensores além do Arthur Cochrane, tem o David Sackett, que faleceu há 1 ou 2 anos atrás, que ele era natural de Chicago e ficou sua vida inteira entre Hamilton, no Canadá, onde é a McMaster University, e Oxford, na Inglaterra, dando aulas sobre medicina baseada em evidências e essa nova forma de abordar o paciente com vistas a melhorar a assertividade dos tratamentos, diminuindo a incerteza na tomada de decisões, o que é ótimo. Mas ele mesmo, no seu consagrado livro, o que ele defende não é esta medicina baseada em evidência que nós vemos algumas pessoas falando por aí. O que ele defende é um triângulo no qual todas as partes têm igual importância. Uma delas é a expertise do médico, conhecimento técnico do médico, científico. O outro lugar, outra das partes do triângulo são as evidências, são essas provas, né? E a terceira parte, o respeito à vontade e os desejos e expectativas dos pacientes. Isso tem que ser muito respeitado. Então se você não ouve o seu paciente, não adianta ter essa expertise em conhecer números e dados de publicações. O grande problema que eu vejo que conhecer estudos é bom, é ótimo. Isso é um diferencial grande na carreira de um médico. Mas muito mais importante do que conhecer estudos é saber colher história de paciente, saber examinar paciente. E é isso que eu estou vendo os jovens médicos perdendo, não é? Porque se prendem, se pautam apenas nas evidências
e esquecem do básico, que é o mais importante, que nos trouxe até aqui, nessa caminhada histórica da medicina, desde Hipócrates até hoje. E a medicina baseada em evidência, nesse cenário que eu estou falando para vocês, ela se pauta no coletivo, né? Porque os estudos pegam amostras e eles vão apontar uma média, um odds ratio, vai apontar uma média. Na média, os pacientes se comportam assim, ou se comportam assado. O que é interessante na tomada de decisão. Na média, o seu paciente à frente vai ter aquele resultado. Talvez, se ele tiver naquela amostra que foi estudada, né? Que ele provavelmente não estará. Mas na média responderá daquela forma. Mas o paciente que está à sua frente, ele não quer saber na média, ele quer saber a situação dele, única e tão somente dele, ele não quer saber na média. Então a medicina baseada em evidência ela é um instrumento muito positivo e bom e útil para a sua aplicabilidade para aonde o Estado vai colocar recursos, não é? Isso é importantíssimo. Poxa, se existem evidências disso, disso, aquilo, eu vou colocar recurso aí. Para o paciente à sua frente, nem tanto. Nem tanto. Né? Aí o raciocínio fisiopatológico, mais, claro, a história do exame clínico e o raciocínio fisiopatológico, ele é mais importante do que as próprias evidências, que você vai ter que transpor essas evidências para o mundo real daquele paciente. E eu diria até muito mais do que isso. A medicina baseada em evidência e a medicina baseada no raciocínio fisiopatológico, elas são complementares, elas não são uma dicotomia, ou uma coisa ou outra, muito pelo contrário. E aí que eu acho que entra o aspecto das diretrizes. Por isso eu creio que elas são tão importantes e tão boas. Por quê? Porque elas não se pretendem virtuosas ou perfeitas. Elas sabem que elas são transitórias e, portanto, imperfeitas. Por quê? Porque a ciência ela muda, os dados evoluem e, portanto, as diretrizes têm que ser modificadas. Então, nesse sentido que eu acho que as diretrizes elas remontam a gente a uma discussão filosófica que vai lá no século XIX, que colocava de um lado os racionalistas de René Descartes e de outro lado os empiristas de John Locke. Né? Havia entre os filósofos uma discussão muito grande entre eles, como se fossem os naturalistas, aqueles médicos que hoje defendem o raciocínio fisiopatológico, e os empiristas, aqueles que defendem o raciocínio basicamente baseado em evidências única e tão somente. E aí chega Immanuel Kant, que junta as duas teorias, e isso é o que se pretende as diretrizes. Não é à toa que você vai encontrar lá, por exemplo, grau de indicação 1, quer dizer, um conjunto de experts entendeu que aquela indicação era absoluta, era adequada. E nível de evidência, ou seja, aquela prova sobre aquele assunto, nível de evidência A, quer dizer, então existem revisões sistemáticas sobre esses grandes ensaios clínicos que comprovam aquela hipótese, né? E também existe, por exemplo, grau de indicação U1, né? Todos concordam. Nível de evidência C. Por exemplo, óbvio, pacientes transplantados. Você não vai colocar um paciente que vai se submeter a um transplante numa situação de levar ele para um ensaio clínico randomizado. Eu vou sortear quem vai receber o órgão e quem não vai. Seria um assassino, né? Nenhum comitê de ética no mundo, na Terra, iria aprovar um estudo desse, que seria, nem Mengele faria uma coisa dessas, né? Uma outra coisa que me incomoda muito é assim, o desrespeito que a medicina baseada em evidência tem pelos experts nos assuntos. Ela coloca que o nível, a opinião de um especialista, ela se equivale a um estudo feito em animais. O que não é verdade. Aquele que está no campo de batalha, frente a frente, olhando na cara do seu paciente e salvando a vida dele, que está nas UTIs da vida aí, e que vê o resultado prático das ações, ele não deve ser ouvido, não deve ser respeitado? Claro que deve. Muito mais do que um estudo que apenas abarca 20, 25% de um público-alvo, não é?
E, além do que, a medicina baseada em evidências, qual é o bebedouro dela? Onde que ela bebe sua fonte de informações? No raciocínio fisiopatológico. Porque a primeira pergunta que se faz na medicina baseada em evidências é: isto é plausível? Ué, se é plausível ou não, de onde que tirou essa plausibilidade? Do raciocínio fisiopatológico, é óbvio, não é verdade? Então, na realidade, essa dicotomia esconde muito mais, na minha opinião, um interesse financeiro, econômico e, portanto, menos relevante do que a própria medicina. Não que o dinheiro não seja importante, mas como os defensores, as pessoas que são contra a pena de morte, como eu, por exemplo, defendem que um erro numa decisão de pena de morte, uma vida salva por umas situações dessa, já justificaria toda a suspensão do modelo da pena de morte. Você condenar a morte de uma pessoa inocente seria uma coisa tão grave, a ponto de não justificar a criação da pena de morte. Então, sob esse mesmo aspecto, eu faço a pergunta: quanto vale uma vida? O valor é para um familiar, para um pai, uma vida não tem preço. Mas aqueles que pensam de outra forma, não tem preço, mas tem custo. Também é verdade. Mas por isso é que você encontra lá na medicina baseada em evidências os estudos de relação custo-efetividade, que chega a ser uma conclusão. Uma vida humana vale tanto. Você não sabia disso? Existe. Então, quanto que nós estamos dispostos para gastar para salvar a vida do seu filho, por exemplo? É isso, é assim que funciona. É trágico, é terrível, é desumano, mas é assim que funciona. E outra coisa, por exemplo, você nota muito claramente, por exemplo, score de cálcio coronariano, que eu gosto muito. Por quê? Porque ele reclassifica o paciente, demonstrou de uma forma inequívoca, usando qualquer método, tanto o método consagrado quanto machine learning, enfim, todos os métodos mostram que o score de cálcio é capaz de reclassificar e a gente ter mais precisão na tomada de decisão. Está presente nas diretrizes, mas por que não é incorporado ao mundo real? Por que o Estado não banca? Por que os planos de saúde não cobrem? Por quê? Então, são questões que aí elas transcendem a ciência, a filosofia e vão para o campo material, único e tão somente. Por isso que, quanto mais nos distanciamos do modelo básico da medicina baseada em evidências e vamos para o raciocínio fisiopatológico, nós aumentamos um pouco o custo, é bem verdade. Contudo, ela individualiza o tratamento e permite com que pacientes saiam apenas daquele modelo básico para um modelo mais complexo. E isso que faz diferença nos valores e na qualidade de hospitais famosos, médicos consagrados, para hospitais de menos prestígio. Não que sejam ruins, mas eles vão fazer apenas o básico. Deu para entender a diferença? Um grande abraço, até breve.